Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Aleluia. Como eu sempre digo aos irmãos, quero dizer para os meus irmãos que você pode perguntar, você pode tirar sua dúvida. De repente você aprendeu diferente, de repente você tem uma opinião diferente. Então você pode perguntar e estaremos, numa medida do possível, ajudando os irmãos na sua dificuldade, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 8. 1 Samuel, capítulo de número 8. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Samuel é antes de Salmo, é antes de Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois de Juízes, é Juízes Samuel. Aleluia. Capítulo de número 8. E depois de depois de Juízes e antes de Reis. Depois de Ruth? Olha, é mesmo, né? Porque tem o tal do Obed-Edom, tá certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Samuel, capítulo número 8, versículo 1 em diante. Palavra do Senhor nosso Deus. Aí os irmãos vão entender por que nós cantamos da linda pátria, estou bem longe. Por que nós cantamos esse hino? Por causa, aleluia, da palavra de Deus desta noite. No nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, e declare qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, aleluia. Hoje nós vamos falar a respeito da política, a respeito, aleluia, do rei, da rainha, glória a Deus, do presidente, do governador, do senador, do deputado estadual e deputado federal. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Até a época de Samuel, o povo de Deus, eles viviam uma teocracia. Aleluia. Teocracia significa o reinado de Deus. O único rei que havia entre o povo de Deus era o próprio Deus. Era Deus quem guiava o povo de Israel. E Deus levantava juízes, e os juízes ele reinava ali, mas eles não eram considerados como reis. Eles eram considerados como juízes que julgavam as causas, as coisas do povo de Deus. Agora, o Samuel ele já estava velho, já não estava mais com condições de cuidar do povo. Então Samuel levantou os seus 2 filhos para serem juízes
no povo de Deus. Só que os filhos de Samuel, eles não andaram no caminho de Samuel, eles deixaram subornar-se, ganhando presente, eles foram pelo caminho da avareza, olharam para o dinheiro e perverteram o juízo, aleluia, não julgavam mais retamente como Samuel julgava. Então, o povo, os anciões do povo de Deus, chegou para Samuel e disse: Samuel, olha, os teus filhos, eles não estão andando no teu caminho, eles estão errantes na presença do Senhor. Por isso agora, nós queremos que você ore ao Senhor e levante um rei sobre nós. Isso pareceu mal, aleluia, aos olhos de Samuel, porque, aleluia, Deus era o rei do povo de Israel. Deus era quem guiava o povo de Israel. Mas o povo agora queria um rei como todas as nações tinham o seu rei. O povo de Israel também queria ter o teu rei, o rei que fosse na frente da batalha, o rei que guiasse o povo, assim como, aleluia, as outras nações também tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, aleluia, falou para Samuel: Samuel, não fica triste não, pelo contrário, ouve a voz do povo em tudo que eles disser, levanta um rei, aleluia, conforme a vontade deles. E diz a palavra do Senhor que o primeiro rei, aleluia, a guiar o povo de Deus foi Saul. Saul foi levantado pela própria vontade de Deus. O próprio Deus, aleluia, se alegrou, aleluia, com Saul e o levantou, o ungiu como rei, aleluia, diante do povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Abre aí a palavra do Senhor nosso Deus, glória a Jesus de Nazaré, no capítulo de número 9, aleluia. Você está no capítulo 8, agora no capítulo 9, no versículo, aleluia, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 16 e 17, aleluia. Amanhã a estas horas, diz o Senhor está falando para Samuel, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Glória a Deus. Então Deus aqui escolheu a Saul para que Saul fosse capitão, para que Saul fosse rei, aleluia, e dominasse sobre o povo de Deus. Agora aqui no versículo de número 21, capítulo 9, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e o levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe a parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espátula com o que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e desperte de ele. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: disse ao moço que passa diante de nós, e passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite
e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Amém? Glória a Deus. Amém. Então agora, aleluia, o que aconteceu? Aqui nós vemos o primeiro rei de Israel sendo ungido. Agora o povo de Deus, querendo ou não querendo, ele vai ser guiado agora por um rei. Querendo ou não querendo, agora começou a parte, aleluia, de que agora o povo seria guiado tanto por Deus, verdade, mas também por um rei. Os irmãos sabem que os testemunhos de Jeová, eles não votam, porque eles querem permanecer debaixo da teocracia, ou seja, onde Deus é o único rei. Então eles não votam, todos eles anulam o seu voto, todos eles votam em branco. Mas está errado isso. Está errado porque, querendo ou não querendo, Deus ungiu o rei. Deus ungiu o rei. E agora esse rei, ele vai dominar sobre o povo. Ele vai dominar, aleluia, sobre o povo de Deus. Assim somos nós também, assim a igreja do Senhor Jesus. Não tem como a igreja do Senhor fugir, aleluia, de ter um governador sobre ela. Não tem como a igreja fugir, aleluia. Nós estamos, mês que vem, nós vamos colocar ali um presidente, uma presidenta, e esta presidenta ou este presidente, ele vai governar a nação brasileira. Querendo ou não, nós vamos estar debaixo de uma autoridade humana sobre nós. E aí o que acontece? Se nós, como igreja, cruzarmos os braços e não ligarmos e falarmos assim: não tem nada a ver com política, aí eu não quero saber de política. Se nós cruzarmos os braços, se os crentes cruzarem os braços, pode entrar lá no governo, lá na presidência, uma pessoa que não tenha temor de Deus, uma pessoa que não goste desse negócio de crente, de Bíblia, de Deus. Pode entrar uma pessoa totalmente contrária aos pensamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vemos em outras nações, por exemplo, aleluia, em outras nações onde o islamismo é 80%, 90%, e eles são radical. O presidente lá é do Islã, e eles já colocou ali uma ordem, uma lei que diz que todo mundo tem que pertencer à religião do Islã. Se houver uma outra religião na nação, essa outra religião é perseguida. Você já pensou se entrar na presidência ali o presidente que seja de outra religião e que acha que a religião dele é a única e que agora todo mundo tem que seguir a mesma religião que ele? Já pensou? Então é onde a igreja não pode cruzar os braços. É onde a igreja não pode ficar separada, longe do Estado, da política. Eu estava ouvindo o debate, aquele presidente, o rapaz que está concorrendo à presidência do Partido Verde, Jorge sei lá das quantas, o tal de Jorge lá, ele falou o seguinte no debate dele. Ele disse que se ele se eleger, se ele ganhar, ele vai liberar a maconha. Ele falou assim: vai liberar, a maconha vai ser liberada, assim como a cachaça, a pinga é uma droga e a pinga é liberada, a maconha vai ser liberada no governo dele. Aí vai os crentes e falam assim: não, eu não vou votar. Aí vai um monte de pessoas que gostam da maconha, vai votar para ele. Teve ontem, eu ouvi, aleluia, o governador do PSOL. O governador, ele está se candidatando a governador. Ele disse: se eu ganhar, no meu governo, eu vou armar a população. Assim como nós tiramos carta e compramos um carro, se ele ganhar, ele vai fazer com que a população tenha aula de tiro
e possa, depois que ele se formar em atirador profissional, ele possa comprar uma arma. Então, se a polícia chegar na casa do camarada e encontrar lá uma arma, lá, e ele tem ali a sua carteira que diz que ele fez o curso de atirar, não vai ser mais dito como ladrão. Então, os irmãos começam a entender que o camarada que entra no poder e na autoridade, ele pode ter ideias muito complicadas para a nossa vida. E aí nós pegamos e dizemos, não, mas eu sou crente. Eu acho totalmente errado esse negócio da igreja se envolver com a política. Mas não tem jeito, irmão, tudo é política, tudo é política, tudo. Se você vai comprar um lápis, você já está politicando, você já está ali trabalhando, alguma coisa está acontecendo. E nós não temos como fugir. A igreja tem que se envolver sim. O crente tem que procurar se envolver, entender, saber o que vai fazer. Porque quando nós votarmos, nós estamos dando o quê? Autoridade para aquele homem, para aquela mulher, para aquela pessoa, ter autoridade sobre nós. Então é importante que você e que eu, que nós venhamos a procurar entender, porque todos os governadores são autoridades. Abre a palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 13. Romanos, no capítulo de número 13 de Romanos. Pastor? Sim. Para que a gente venha voltar na pessoa certa, né, também, né? É por isso que eu estou trazendo esse estudo, para que a igreja possa, no mínimo, procurar conhecer para quem vai votar. Procurar, pelo menos, ouvir os debates. Procurar saber o plano de governo daquela pessoa para quem você vai votar. Porque você vai votar de qualquer jeito. Você vai votar. E aí, você não se envolve, tá o horário político, você desliga a televisão. Dá um debate, você em vez de assistir um debate para saber qual é a proposta, qual é a ideia daquele candidato, você procura assistir outra coisa, porque o crente não quer se envolver, não quer ligar para a política. Acha que a política é do diabo, acha que esse negócio de política é tudo do demônio, que todo mundo é corrupto, que todo mundo que está lá dentro, não importa. O importante é que você está passando a autoridade para aquela pessoa sobre você mesmo. Você está passando a autoridade para aquela pessoa sobre a tua casa, sobre a tua família. Então não tem jeito, você tem que ter uma noção. Ainda você fala assim, sabe de uma coisa, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Não importa, você pode votar nulo, você pode votar em branco. Quem ganhar vai continuar sendo autoridade sobre você. O seu voto, por mais que seja um único voto, pode surgir um grande efeito, pode fazer uma grande mudança, porque de um em um chega aos 180 bilhões de brasileiros que nós somos hoje. É bilhões ou milhões? Estamos em bilhões já? Então, eu sei que nós éramos 150, agora nós somos 180. Só não sei se é bilhões ou se é milhões. Glórias a Deus. Romanos capítulo número 13. Diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo,
porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Então a Bíblia nos ensina aqui a nós sermos sujeitos às autoridades constituídas. Então, uma vez que eu vou ter, pela palavra de Deus, eu vou ter que me sujeitar a alguém que vai ser autoridade. E se eu, numa democracia, que democracia é o regime que coloca uma pessoa no poder através do povo. É o povo que escolhe o seu líder, a sua autoridade. Por isso que nós somos um país democrático. Então, se eu tenho condição, numa democracia, de colocar alguém no poder, eu preciso pelo menos saber quem eu vou colocar lá. Ninguém conhece o coração e mente do homem. Ninguém conhece. A pessoa pode estar falando alguma coisa aqui e a mente está com outro pensamento. A pessoa pode estar falando alguma coisa aqui e o coração pode estar falando outra coisa. Só que, ainda que a pessoa esteja querendo enganar, alguma coisa você vai perceber. Você vai perceber na caminhada dele, como que ele foi como vereador, como que ele foi como deputado, agora ele chegou a governador, como que ele foi quando ele governou São Paulo, como que ele foi quando ele foi um senador, mas agora ele está na presidência, ele está concorrendo à presidência, e ele deixou alguns rastros no decorrer da sua caminhada. Agora, quem não liga para a política, chega lá e dá o seu voto para um camarada que de repente está com segundas intenções. O negócio dele é só dinheiro, o negócio dele é só poder, o negócio dele é só autoridade. Ele não está nem aí para o povo, não está nem aí para a igreja, não está nem aí para a nação. E quem é o culpado dele está lá? Nós mesmos. Se o camarada lá, ele assina lá, pena de morte. É o Jorge do Partido Verde, ele é a favor do aborto. Ele é a favor do aborto. Da pessoa, da mulher, fez as coisas erradas lá e agora chega com a autoridade do Estado, vai lá no médico e mata a criança. Então, irmão, não tem como a igreja se separar da política. Não tem como a igreja se separar, aleluia, do Estado. Igreja e Estado sempre andaram juntos. A partir do momento que Deus levantou a Saul como rei, passou então agora o reinado, a autoridade para o homem continuar nessa terra. Fala, irmão. Pastor, vamos ficar espertos, né? Porque na Bíblia fala que o homem ele tem que ficar com sua esposa. E que na eleição que mostra muitos casais homossexuais, né? Que não é certo, né, pessoal? Porque o homem que ele foi feito para a mulher e a mulher foi feita com o homem. Né? E a pessoa que a gente tem nossos filhos e se vê agarrado com outro rapaz, é chato, não é verdade? Correto. Mas eu fico triste. Né? Eu criar o filho com tanto carinho, com tanto amor, e ver meu filho se abraçando com outro homem, com outro rapaz, ou ver minha filha com outra. Mas eu não acho certo, né? Como eu falei, porque muitas pessoas acham certo isso, né? Muitas mães aceitam, muitos pais aceitam, mas só que a gente cria os nossos filhos com tanto carinho, faz o vereador que colocar na nossa frente primeiro, se for na nossa frente, falar que eles aceitam essas coisas erradas. E ainda produz na televisão que... E essa é uma questão que tem já circulado ali para ser formado lei, para ser colocado como lei. Querer casar, né? Para poder casar pessoas do mesmo sexo,
né, manter essa coisa. Então, mas se o povo de Deus colocar alguém ali que tenha mentalidade, que tenha espiritualidade, que tenha, aleluia, uma comunhão com Deus, pelo menos vai ter alguém ali para rebater essa ideia, entendeu? Vamos colocar assim, mas 30 dos deputados não são cristãos, então eles não ligam com esse negócio. Para eles tanto faz como tanto fez, se é pessoa do mesmo sexo ou se não é. Para eles não ligam. Mas se você tiver ali 5 irmãos, 30 contra 5. Os irmãos 5 vão apanhar, é verdade. Vão sofrer perseguição. Só que eles precisam de no mínimo 50% para aprovar. Se 5 não aprova, já vetou ali a intenção deles. Então você vê como que a igreja tem que ter a sua também estratégia. A igreja também tem que ter estratégia, tem que colocar pessoas ali para poder falar em favor da palavra de Deus, para poder também guiar em favor da palavra de Deus, porque depois que virou lei, aí não adianta mais, aí não tem mais o que fazer. A igreja pode até, é proibida de pregar, pode até não aceitar, mas a lei o obriga a aceitar. Olha, abre a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Amém? Então César, ele colocou uma lei, uma ordem, para que todos fossem se alistar. Aí não tinha coisa, eu não vou. Como que não vai? Se o governador diz que é para fazer assim. Como que não vai se a lei diz que é para você fazer dessa maneira? Quem for contrário à lei vai ser preso. Quem for contrário à lei vai sofrer consequência. Então não tem como. Aí depois que a pessoa está constituída, que a pessoa tem uma autoridade sobre nós, a gente não querer se sujeitar, a gente dizer eu não vou, não quero, eu não acho certo, não adianta depois. Então o momento de pensar é este, o momento de decidir é esse, o momento de você se envolver é esse. Depois não adianta mais. Depois que a maioria escolheu, você está obrigado a se sujeitar. Então, só que nesta hora aqui, nós temos o quê? Nós temos mais, não tem nem um mês mais, tem menos de 20 dias. Tem aí, hoje é 16, né? Vai ser dia 15 de outubro, não, dia 12. Dia 5 de outubro. Então tem o quê? Tem 20 dias. Tem 20 dias para que a gente possa ter uma escolha. Eu acredito entre nós aqui, nós que estamos aqui, eu acredito que poucos já têm o seu presidente, poucos já têm o seu governador, poucos já têm o seu deputado, poucos têm o seu senador. Eu acredito que poucos que aqui já tem, eu vou votar para esse camarada. Quem já tem o seu presidente já certo? 2, 3, 4. Bom, já tem um bom número. E para senador?
Senador, 2, tá vendo? 3 comigo, né? Não, senador não tenho, não. Para governador. Para governador, 1, 2. Pausar já tem os 3 já, hein? Glória a Deus. Eu já tenho para governador, para presidente, só para senador que eu não tenho ainda. E para deputado estadual. Aí ninguém, nem eu também. Não, estadual. Estadual tem. Tem não vou falar. Glória a Deus. É isso aí mesmo, pastor. É isso aí mesmo. É esse cara aí. É o Marcos Feliciano. Não, Marcos Feliciano que havia dado fico. Oxe, Tiririca. Aí, ó, tá vendo? Marcos Feliciano, vamos botar. Senador, deputado, ele é o quê? Ele é deputado estadual. Isso. E o federal, quem já tem? Então os governadores ainda, deputados, os irmãos ainda estão na escolha. Mas tem tempo Se ainda. tivesse todos, né? Cristão, né? Se tivesse todos. Aham, glória a O Deus. Silas Malafaia não canta nada, não é? Não, ele está só fazendo propaganda pro pastor sei lá das contas lá, Geraldo. O Everaldo. Everaldo, pastor Everaldo, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados, deixa eu pegar aqui uma palavra do Senhor nosso Deus, glória a Jesus. O pastor Valdomiro também está fazendo uma propaganda no vereador dele lá. Ele está fazendo propaganda para os seus. Ele está fazendo para o governador e também para o deputado. Mas é só propaganda que ele está fazendo, né? Vamos abrir a palavra sobre 1 Timóteo, capítulo número 2. 1 Timóteo, capítulo número 2. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Rei da glória. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo número 2. Amém? Todos se encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de Deus. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Amém. O apóstolo Paulo está falando aqui para nós orarmos pelos reis, pelos governadores, por aqueles que estão em eminência, aleluia, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se o rei ele tiver paz, a igreja tem paz. A igreja tem que se preocupar em querer ter uma vida boa. Por quê? Porque o pensamento de muitos crentes é assim, sabe? A minha pátria é os céus. Eu estou preocupado com a minha salvação. Estou preocupado com a salvação. Essa terra jaz no maligno. Muitos crentes pensam assim: essa terra jaz no maligno. E tudo vai acontecer para a volta de Jesus. E para acontecer a volta de Jesus, as coisas têm que piorar. Tem que estar cada vez pior. Então não tem jeito. O fim vai acontecer de qualquer maneira. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida que tenha paz. Para que isso possa acontecer, nós precisamos trabalharmos. Independente, aleluia, de que o Senhor Jesus vai voltar ou se não vai voltar, aleluia, nos dias de hoje, enquanto estivermos sobre a terra, teremos que lutarmos para vivermos em paz na terra.
independente do tempo que vai levar para Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja, nós estamos na terra. E se o homem fizer mal sobre a terra, nós é que vamos sofrer, é nós que vamos padecer. Já pensou? Se você pode passar os seus últimos 50 anos em paz, você vai preferir passar os seus últimos 50 anos sendo perseguido por causa da lei do homem? Você vai preferir passar seus últimos 50 anos de vida nessa terra passando provações, privações por causa das dificuldades que o próprio governador colocou? Então é melhor a gente pensar o quê? Já que eu estou sobre a terra, eu vou trabalhar para viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou colocar um governador que possa governar bem. Eu vou colocar um presidente que possa presidir bem. Eu vou colocar deputados que possam fazer leis justas. É isso, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor está falando para nós orar, porque a oração é aquilo que está no nosso coração, é aquilo que nós precisamos e desejamos que Deus venha fazer no meio do povo. Porque, irmãos, olha só, abre a palavra do Senhor, louvado seja o nome de Cristo Jesus, no livro de 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis é o Antigo Testamento, é lá depois de Samuel, onde nós estávamos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo número 13, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Olha, diz assim a palavra do Senhor. No ano 23 de Joás, filho de Acacias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Amém? Então, Jeoacás, o que ele fez? Ele foi um mau rei. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele não foi um rei bom. Então, quer dizer, durante 17 anos, um rei que reinou de uma maneira ruim, o povo sofreu. Porque quando o rei ele é mau, ele não governa bem, o povo é que sofre. Ele está lá, né, na sua regalia, ele está lá vivendo tudo que o dinheiro pode oferecer a ele está na boa, ele está na tranquilidade, mas o povo está batalhando, o povo está sofrendo, é desemprego de um lado, porque ele assinou uma lei que não era para assinar lá, as empresas foram tudo embora, aí está o desemprego, aí vem a fome, aí vem a violência, porque com o desemprego o povo vai sair para roubar, e tudo isso foi o quê? Foi um erro de um camarada que assinou, fez uma lei lá e que agora deu errado. Então, se a gente não se preocupar, se a igreja não se preocupar, a igreja sofre. A igreja pode padecer. Então, há importância de nós nos envolvermos. Há importância da igreja se envolver. Da igreja também ter a sua parte. Que nem nós falamos aqui na reunião. A igreja tem que formar políticos. Tem que formar homens e mulheres que tenham temor de Deus e que quando chegam lá, aleluia, no parlamento, chegam com vontade de fazer com que as coisas de Deus venham prevalecer. Ainda que o sistema esteja corrompido, ainda que todos que entrarem lá já vão ter o seu problema por causa do sistema que está corrupto, mas pode ser mudado, porque o poder de Deus transforma essas coisas. A obra do Senhor transforma, como transforma o homem, transforma também o sistema, transforma também a nação, transforma também o país. Abre a palavra do Senhor, agora em 2 Reis, no capítulo de número 18. Capítulo de número 18, 2 Reis.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Capítulo número 18 de 2 Reis, amém? Amém. Glória a Deus, diz assim: e sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Amém? Amém. Então nós vemos aqui agora Ezequias sendo um bom rei, um rei abençoado, com temor de Deus. O rei, irmãos, é um presidente. O rei é o presidente. O presidente com temor de Deus. Um rei, um presidente que faz as coisas de maneira agradável aos olhos do Senhor. E se agrada a Deus, agrada também a igreja. Se ele faz coisas, se o presidente faz coisa que agrada a Deus, vai agradar também a igreja do Senhor Jesus. Mas se o presidente faz coisas que desagradam a Deus, vai desagradar a igreja também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembra, aleluia, daquele centurião que, aleluia, ele mandou os seus servos ir até Jesus e pedir para que ele fosse em sua casa, porque um servo dele estava doente. A palavra de Deus diz que os próprios judeus intercederam, aleluia, por aquele homem a Jesus. Eles disseram assim: Senhor, vai até a casa dele, porque esse homem é digno, porque ele fez a sinagoga para nós. Ou seja, era alguém que estava na autoridade e que se dispôs a abençoar a igreja, se dispôs a honrar a obra do Senhor. Então pode muito bem sim ter homens e ter mulheres que possam abençoar as coisas de Deus, assim como pode homens e mulheres fazer errado e atrapalhar a obra do Senhor. Então, hoje nós lemos aqui sobre Neemias. Neemias foi governador e foi um grande governador. Ele construiu o muro de Jerusalém. Então, quer dizer, não era uma bênção para o povo de Deus? A construção do muro de Jerusalém era um político, era um governador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei Salomão não fez o templo do Senhor a casa de Deus? E ele era o quê? Um presidente, ele era um rei. E todavia ele se dispôs no coração dele de fazer a obra do Senhor. Fala, meu irmão. De copeiro, né, ele passou a ser governador. De copeiro passou a ser governador. Triste, Aham. o rei viu o semblante dele. E passou a ser governador. E como governador abençoou a obra do Senhor nosso Deus. José também. Então esse negócio de que a igreja não se envolve com política está totalmente errado, irmãos. Esse negócio de que a igreja tem que estar fora da política está totalmente errado. Tem que mudar o pensamento, tem que mudar o entendimento, tem que mudar a ideia, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a igreja esteja mesmo fora, longe, distante da política, porque aí ele pode reinar. Aí ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem ninguém para combater, não tem ninguém para dizer: não, está errada essa lei, não, essa lei é contra a família. Não tem ninguém para se levantar e dizer: não, esta lei não é certa, porque a palavra de Deus diz assim, desta maneira. O inimigo, ele quer isso, o inimigo, ele quer tomar conta de todos os lugares, quer reinar. Aí a igreja coloca na mente que a política é do diabo, que a política é errada, que a igreja não pode se envolver com a política. Aí o que acontece? O inimigo reina. Aí o inimigo, ele faz o que ele quiser, né? Aí o que acontece? Aí a igreja começa a ficar com dificuldades, pesada.
Então não adianta, irmãos amados, você precisa se envolver com a política. Você precisa ter a sua parte como mulher, como homem, como pessoa da sociedade. Nós precisamos, como pessoas da sociedade, nos envolver. Seria muito maravilhoso se a nossa igreja tivesse alguém que gostasse desta área da política e que se envolvesse e que fosse, olha, eu vou me candidatar a trabalhar na rede social, no conselho tutelar. Aí vai a igreja voltar lá para o irmão, para que o irmão ou a irmã possa participar do conselho tutelar. Seria maravilhoso isso. Aí de repente um irmão, uma irmã, eu quero ser um vereador. Maravilha, porque vai ser um vereador que vai trabalhar com o pensamento cristão. Aí depois esse irmão, essa irmã vai se candidatar a prefeita, a prefeito. E aí a cidade vai ser guiada, a cidade vai ser dominada, guiada por alguém que teme a Deus. Então, você vê o quanto que a igreja tem perdido. Você vê o quanto que a igreja tem perdido por não querer se envolver, por não querer estar presente ali com a obra do Senhor, com a política. Mas mês que vem, todos nós vamos ter que votar. Todos nós. Então vamos fazer a nossa parte como pessoas da sociedade. Para nós terminarmos, deixa eu terminar aqui, aleluia, o Salmo de número 144. Vamos terminar com o Salmo de número 144. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 144. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lá no México, no vilarejo lá do México, eu só esqueci o nome da cidade, essa cidade do México. Lá no México, a Santa de Guadalupe, é como se fosse a Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil. Lá no México Nossa Senhora de Guadalupe. Lá. Então, todo ano tem a festa, que é a festa da padroeira deles. Como nós, no dia 12 de outubro, tem a festa de Nossa Senhora da Aparecida, né, no Brasil. Lá no México tem a festa da Nossa Senhora de Guadalupe. E lá acontece o seguinte: todo o pessoal da cidade tem que contribuir para a festa, para fazer a festa. Então eles vão fazer a festa lá, todo mundo tem que contribuir, todos os comércios e todas as casas têm que contribuir para a festa. Agora os cristãos não contribuem, os crentes não contribuem com essa festa. Aí eles são perseguidos. Aí os cristãos não podem ter luz. Lá, a casa que não tem luz, porque o governo não permite que os cristãos tenham luz lá, porque eles não contribuem com a festa de Guadalupe. Para eles ter água, tem que ter água do poço propriamente deles, porque a água encanada não vai para a casa deles, porque o governo não permite. Então você vê a perseguição religiosa. Na época da festa, no dia de festa mesmo, que está todo mundo festejando, a casa dos crentes são saqueadas, são quebradas, o pessoal joga pedra na casa dos cristãos. Por quê? Porque a festa religiosa, ela é patrocinada pelo governo. O governo pôs como lei e todo mundo tem que participar. Mas o governo que fez isso. Então, quer dizer, é aí onde que nós temos que aprender com o sofrimento dos irmãos que já estão passando por isso lá no México. Eles estão passando porque é lei a festa de Guadalupe. Agora me faça uma lei dessa aqui no Brasil, no dia 12, no dia de Nossa Senhora da Aparecida, e que todos têm que contribuir. E se não contribuir, vai começar a perseguição. Então, irmãos, aí é que está. Então, quem não se envolve, lá no Campo Limpo,
tinha um dito escrito assim na parede, né? No muro. A maior recompensa para aquele que não gosta de política é que eles serão guiados por aqueles que gostam. Essa é a nossa recompensa. Eu não gosto de política. Então, a sua recompensa, o seu salário é ser guiado por aquele que gosta de política, por aquele que se envolve. E aquele que se envolve é que vai fazer a lei, aquele que se envolve é que vai dominar, aquele que se envolve é que vai estar por cima como cabeça sua. Então, temos que tomarmos esse cuidado. Salmo de número 144, versículo de número 15. Diz assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Bem-aventurado é a nação, é o povo cujo Deus reina. E para Deus reinar na nação, no povo, tem que ter alguém ali que fale de Deus, que tenha o pensamento de Deus, que tenha a mente de Cristo. Não adianta, irmãos amados, se não entrar na presidência um cristão, entre um espírita, entre um macumbeiro, entra. Porque quem entra lá não é ateu, são pessoas religiosas também, com os seus pensamentos, com as suas ideologias. Não adianta. Quer ter o domínio, né? É lógico. Eles querem ter o domínio dele. E a igreja é forte, irmão. Nós somos 33% da nação. 33% da nação brasileira é cristã. Olha que bênção. Olha, nós temos poder para colocar um presidente tranquilamente. Verdade. Tranquilamente nós temos poder para colocar um presidente. Mas a igreja não se envolve. Nós temos poder para colocar governadores, senadores, deputados, mas a igreja não se envolve. São poucos os que se envolvem. E o que se envolve são tão poucos que acaba sofrendo. Nós vemos aí o Marcos Feliciano, a dificuldade que foi para ele, aleluia, para ele manter-se na posição contra a lei do casamento gay. Como foi difícil para ele. Então, irmãos, não é fácil. E agora cabe a nós, a mim e a você, no mês que vem, colocar alguém ali que pela misericórdia de Deus possa ter pelo menos temor de Deus. Pelo menos temor de Deus. Pelo menos temor de Deus pela família, né, pela igreja, pela sociedade. Não somente como igreja, pelo povo no geral, né? Alguém que realmente tenha boa proposta, né? Assiste os debates, irmãos, assiste, se esforce porque assiste o debate, assiste um pouquinho o horário eleitoral, assiste, vai ser importante, vai abrir a tua mente, os teus olhos, vai ajudar bastante, você vai voltar consciente. Quantas não são as pessoas que acabam vendendo o seu voto? Chega aí o candidato e fala assim, eu vou te dar um milheiro de bloco para você construir a sua casa, se você arrumar não sei quantos votos para mim. Aí vai lá, o crente lá vai vender o voto dele. Pecado isso, pecado. A casa vai cair. Só pensou, chega aí um partido aí e fala assim, pastor Sérgio, se você arrumar a sua igreja para votar para mim, eu dou um terreno para a igreja. Pecado. Você viu que os filhos de Samuel, eles se corromperam porque aceitaram o suborno, aceitaram o presente. É isso, irmãos amados. Então nós temos que termos a nossa consciência como pessoas da sociedade. Não vamos nos vender, não vamos deixar com que as coisas aconteçam, que o barco ande conforme o vento. Onde o vento soprar, deixa o barco ir, eu não quero nem saber disso. Não saiba assim, porque depois é você que vai padecer, vai sofrer. São 4 anos que o camarada vai ficar lá. 4 anos guiando, assinando papéis no seu lugar, com autoridade sua. Então, vamos nos envolver. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Não? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus.